Fala segunda série, tudo tranquilo? Aqui é a professora Raquel de literatura e estou aqui para falar para vocês sobre Semana de Arte Moderna. Isso mesmo, chegamos ao modernismo no Brasil e a Semana de Arte Moderna é o marco que inaugura essa grande fase da arte brasileira como um todo, tá? Você consegue encontrar esse conteúdo lá na sua apostila 15, capítulo 36, módulo 85 a partir da página 31. Então, pega o teu material. Pega os teus recursos aí para anotação e bora para aula porque hoje o conteúdo é fantástico. Quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, a gente está falando de um período, de uma semana mesmo, de um evento que se chamou Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, galera, e que vai ser um evento que vai marcar o início do modernismo brasileiro. Tudo isso por conta da proposta inovadora que a Semana de Arte Moderna faz, que além de integrar vários tipos de artistas diferentes, vários tipos de artes diferentes, vários elementos artísticos diferentes, também vai ajudar a refletir sobre o tipo de arte que se quer, que se deseja produzir no Brasil e sobre o que seria uma arte com identidade brasileira, tá bom? Então, quando a gente pensa em Semana de Arte Moderna, a gente está falando sim em um evento que aconteceu e um marco importante para o início do modernismo no Brasil. Sobre contexto histórico, galera, quando a gente fala em modernismo ou Semana de Arte Moderna, a gente tem que pensar o seguinte: quando que isso acontece? 1922, muito bem, 1922 a gente está falando do início do século XX, ok? Após as duas primeiras décadas do século XX. Exatamente no ano em que acontece a semana, e acredito que ela não foi escolhida por acaso, nós brasileiros estamos comemorando os 100 anos de independência do Brasil. Então, olha que bonito, né? Já que estamos comemorando a nossa independência de Portugal, por que não também comemorar uma independência artística promovendo a Semana de Arte Moderna para que os artistas estejam livres para criar uma arte verdadeiramente brasileira e para que essa arte ela seja valorizada no Brasil? Hã? Sacaram? Sacaram? Teve uma sacada aí, teve uma sacada. Estamos falando então de um período após a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial já terminou e ela deixou resquícios. Lembra lá aquilo que a gente conversou sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre o pós-Primeira Guerra Mundial serem influenciadores diretos ali para o tipo de arte que começa a se produzir na Europa, as vanguardas europeias? Então, são essas mesmas vanguardas europeias que vão também influenciar os artistas nas mais diversas áreas artísticas aqui no Brasil, ok? Então pense na Semana Moderna como uma fase de, ao mesmo tempo, olha só, destruição dos preceitos academicistas anteriores, destruição dos preceitos clássicos, antigos, retrógrados, passadistas anteriores e de construção, olha só, de um novo tipo de arte, de uma arte com identidade brasileira. É claro que a gente não pode esquecer que, né, não é assim da noite para o dia. Aconteceu a Semana de Arte Moderna, e aí agora todo mundo é modernista. Claro que não é assim. Esse modernismo ele foi sendo construído aos poucos. A gente viu, né, a fase de transição, o período sincrético lá, o pré-modernismo, que foi super importante porque os pré-modernistas eles foram os precursores desses modernistas, ok? Justamente porque eles tinham um quê de modernidade na obra que eles produziam, seja em qual for aí, né, a corrente estética que seguiam, seja qual for aí o tipo de arte que eles produziam, tá? Então, a gente está falando de um contexto, de um momento histórico que vai destruir o preconceito com relação ao que é novo, porque nós temos aqui no Brasil uma sociedade ainda muito ligada ao tipo de arte que se produz na Europa, ao tipo de arte que se produz nos Estados Unidos, tá? E aí não se valoriza muito o que é produzido no Brasil. Ok? Vamos seguir. Olha só, gente, o que a gente tem então como antecedentes imprescindíveis para pensar em por que a Semana de Arte Moderna se desenvolveu, tá? Em 1912, o Oswald de Andrade, a gente vai falar sobre ele quando estivermos falando da primeira geração modernista no Brasil, ele volta da sua primeira viagem à Europa.
Nessa primeira viagem à Europa, ele teve contato com o futurismo de Marinetti, e esse futurismo encanta o Oswald de Andrade. A maneira de produzir, ele era ligado à literatura, né? Ele era escritor, então essa maneira de produzir uma poesia futurista, já deu ideias aí no Oswald de Andrade. Então ele voltou cheio, né? Se coçando para produzir também um tipo de literatura que estivesse associada a essa literatura futurista, tá? Nós não podemos nos esquecer também que os artistas precursores da Semana de Arte Moderna, os artistas que ajudam a organizar a Semana de Arte Moderna, são todos denominados de futuristas, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Por quê? Embora eles sejam denominados de futuristas por conta, né, da influência de Marinetti, eles fazem questão de frisar a todo momento que eles não são os mesmos futuristas de Marinetti, que eles emprestaram o termo futurismo no sentido de que são artistas que estão a fim de olhar para o futuro, de olhar para frente e não para trás, ok? Conseguem entender? Então existe uma briguinha. Toda vez que a crítica negativa, né, queria falar alguma coisa contra os modernistas, ou contra os artistas que propunham, né, o modernismo, eles alfinetavam falando, olha só, esses caras aqui pertencem ao futurismo de Marinetti, mas nem eles entendem muito bem o que é o termo, nem eles entendem muito bem o que é o futurismo, e em contrapartida esses artistas se defendiam dizendo que eles tinham pego emprestado o termo, mas que eles não seguiam, né, à risca o futurismo de Marinetti, tá bom? Em 1913, você também tem um outro evento que é a exposição de um artista russo, certo? Aqui no Brasil, que é a exposição do Lazar Segal. Essa exposição ela ficou conhecida mais no meio artístico, mas ela não ficou tão difundida e divulgada para a sociedade como um todo, então ela não difundiu muito bem a arte moderna, tá? E aqui na exposição do Lazar Segal, você tem aí uma influência das mais diversas vanguardas europeias nesse russo, certo? Em 1915, a gente não pode esquecer, estudamos sobre isso lá, né, no modernismo português, acontece a publicação da primeira edição da revista Orfeu em Portugal. E por que isso é importante? Não sei se você lembra, mas eu falei para você que quando a gente tem a publicação da revista Orfeu, nós temos a publicação de escritores como, por exemplo, né, a influência, a organização ali desse evento, de escritores como, por exemplo, Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro, mas também tem a contribuição de artistas brasileiros, de escritores brasileiros. Então, os brasileiros estão ali, olha só, também se movimentando com relação a esse modernismo que já, né, aconteceu, já pelo menos deu as caras em Portugal. Em 1917, deixa eu me puxar aqui para cima um pouquinho, em 1917, agora sim, a gente tem um grande evento que é o estopim para que a Semana de Arte Moderna seja pensada e planejada. A gente tem a exposição, a primeira exposição de arte moderna da Anita Malfatti. A Anita Malfatti é uma artista plástica com fortes influências expressionistas. Ela na verdade vai estudar o expressionismo na Europa e volta, né, produzindo obras expressionistas. Ela é bastante consumida pela elite brasileira, então os quadros, ela vende muitos quadros, tá? Inclusive na sua forma expressionista também. Só que com essa exposição, ela recebe uma crítica feroz, uma crítica negativa, uma crítica que praticamente destrói assim a vida artística da Anita Malfatti, para ser assim bem enfática, tá? Por quê? Porque após essa crítica, a Anita Malfatti, ela sofreu muito, porque ela teve quadros sendo devolvidos. Então, as pessoas leram essa crítica que foi feita pelo Monteiro Lobato, num jornal conhecido, e falaram assim, então significa que esse tipo de arte não é um tipo de arte clássico, não é um tipo de arte a ser consumido. Consegue entender? Então ela teve sérios problemas. Inclusive, depois dessa crítica negativa, alguns críticos artísticos dizem que a obra da Anita Malfatti não foi mais a mesma, que ela já não pintava com toda aquela efervescência com que ela pintou até receber essa crítica do Monteiro Lobato, tá? Em sua posterior reedição, republicação, essa crítica recebeu o nome de Paranoia ou Mistificação, então é bem fácil de você achá-la na internet. Eu trouxe um trechinho só para você ter uma ideia do teor do texto do Monteiro Lobato para Anita Malfatti, tá? Eu coloquei aqui, ó, o link para você poder acessar o conteúdo na íntegra. Olha só o que o Monteiro Lobato diz sobre essa exposição da Anita Malfatti. Há duas espécies de artistas.
Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra, e agora ele está falando da Anita Malfatti, né? A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. Do que ele chamou as obras da Anita Malfatti de obras decadentes? São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro, ou seja, é um tipo de obra que não vai vingar, não adianta consumir. Coitado do Monteiro Lobato, né? Mal sabia ele que a crítica dele foi imprescindível, foi um dos itens necessários para que a Semana de Arte Moderna acontecesse e para que o tipo de arte que a Anita Malfatti produziu fosse difundido e finalmente compreendido como arte no Brasil, né? Então, se ele tivesse ficado caladinho, talvez não tivesse acontecido tudo isso, tá? Então, o que acontece, gente? Com essa divulgação, né, com essa crítica do Monteiro Lobato, você tem vários artistas que adoram uma treta, né? Se envolvendo em defesa da artista. Então você tem, por exemplo, o Oswald de Andrade publicando um artigo defendendo a Anita Malfatti. Você tem o Mário de Andrade publicando um poema que se chama O Homem Amarelo, em homenagem a um quadro que se chama O Homem Amarelo da Anita Malfatti, tá? Então você tem ali artistas que começam a se organizar e começam a se reunir para falar, gente, chegou a hora de a gente mostrar o que é a arte moderna, o que a arte moderna brasileira pode fazer, então vamos reunir esses artistas e vamos lançar a Semana de Arte Moderna. E foi então que a Semana de Arte Moderna de 22 foi organizada, e olha que louco isso, gente, ela acontece no Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. O Teatro Municipal de São Paulo, ele é o palco para a apresentação de artistas renomados, de artistas clássicos, não de artistas novinhos que estão propondo uma arte nova, um tipo de arte completamente diferente, baseado nas vanguardas europeias ou inspirado nas vanguardas europeias. O que é isso? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Então, esse evento, obviamente, ele teve que contar com patrocínio, ok? Você tem, então, uma elite, né, brasileira dividida ali, alguns defendendo ainda a arte passadista, a arte que veio antes dessa Semana de Arte Moderna, antes do modernismo, e por outro lado você tem aquela elite que acha que não, que o modernismo ele tá mais do que na hora, né, vamos acertar os ponteiros do nosso relógio com o restante do mundo, tá todo mundo vivenciando aí a modernidade, o modernismo, e o Brasil aqui ainda não, ainda atrelado, né, às suas raízes coloniais, enfim. Então, acontece a semana de 22, eu coloquei aqui para vocês, né, o cartaz de divulgação, coloquei também o catálogo da exposição e aqui uma notinha de jornal com a divulgação também, tá? Quais são as principais características da Semana de Arte Moderna? Eu falei para vocês, né, você tem uma integração de várias expressões artísticas. Então, quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, não foi uma semana só da literatura, outra semana só da pintura, outra semana só da escultura, não, você tem a integração de várias expressões artísticas, tá? Dos vários tipos de arte. E o que essas várias expressões artísticas vão pregar? Ausência de formalismo, rejeição ao passadismo, então você tem a ruptura com todos aqueles modelos artísticos que são considerados convencionais, tá? Para quê? Para promulgar uma independência cultural. Lembra lá, 100 anos da independência do Brasil, vamos iniciar então a independência da arte brasileira. E para isso vamos propor uma arte cuja identidade seja a da identidade brasileira, quebrando com todos os preceitos vigentes. Então, quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, a gente também está pensando na ruptura com qualquer tipo de preconceito que se pudesse ter com relação a esse novo tipo de arte, beleza, galera? Então, olha só, a Semana de Arte Moderna, ela é um marco inicial do modernismo brasileiro, eu falei para vocês. Ela acontece no Teatro Municipal de São Paulo, né, um palco aí para grandes artistas renomados, tá? Em teoria não se esperava que isso pudesse acontecer, que algo novo
extremamente novo, né, que estava sendo parido ainda, pudesse de fato acontecer em um local tão clássico e tão renomado como o Teatro Municipal, tá? Ela foi dividida então, claro, a gente chama de Semana de Arte Moderna, mas ela é dividida em 3 noites. Então, a noite do dia 13 de fevereiro, depois 15 de fevereiro e 17 de fevereiro. E em cada uma dessas noites, eu tenho aqui uma fofoquinha para contar para vocês, tá? Na noite do dia 13 de fevereiro, a gente tem no palco principal, porque olha só, o que você tem que pensar? Você tem várias apresentações artísticas acontecendo simultaneamente, né? Então, você entrava no Teatro Municipal, logo no hall de entrada, você via a exposição dos artistas plásticos, exposições das esculturas, tá? Existiam oficinas também que eram promovidas por alguns artistas, ok? E também tinha a apresentação no palco principal. Então, eu tô falando aqui as apresentações do palco principal, tá? No dia 13, a abertura da Semana de Arte Moderna foi feita por quem? Por Graça Aranha. Inclusive, há rumores de que foi o próprio Graça Aranha quem idealizou a Semana de Arte Moderna, quem teve a ideia, tá? E aí, claro, né, com o apoio de outros artistas, com o apoio também da elite brasileira, conseguiu alugar o Teatro Municipal e conseguiu então dar início à Semana de Arte Moderna. Ele faz uma abertura com um discurso muito bonito e que na verdade não condiz muito com aquilo que se esperava. Por quê? Porque como Graça Aranha, ele é um escritor bastante, né, no momento, né, na época em que aconteceu, bastante consagrado, não se tinha noção de que ele ia fazer um discurso completamente favorável a essa Semana de Arte Moderna, tá? Mas bom, se foi ele que pensou, nada mais justo, tá? No segundo dia de apresentação, nós temos a declamação, deixa eu me colocar ali pra cima de novo. Nós temos a declamação de um poema do Manuel Bandeira, feita pelo poeta Ronald de Carvalho. Os Sapos é o nome do poema. E, pra mim, né, o dia 15 de fevereiro foi a noite mais fervorosa, porque com a declamação desse poema, a plateia foi, assim, ao delírio. Por quê? Justamente porque nesse poema Manuel Bandeira, ele faz, assim, ele fala, na verdade, faz uma crítica muito ferrenha aos parnasos simbolistas, principalmente aos parnasianistas, né, dizendo que eles são meros reprodutores, que só se preocupam com a forma, que não tem nada a dizer, que não tem conteúdo e que ficam só coachando. Então, os parnasianos seriam esses sapos que ficam lá repetindo coisas que não querem dizer nada com nada, tá? Na terceira noite também teve um fato super, super curioso que aconteceu, que foi o compositor Villa-Lobos, né, que fez a sua apresentação musical. Ele entrou no palco, gente, pela primeira vez que ele a primeira vez que ele entrava, né, era a primeira vez que ele entrava no Teatro Municipal, e ele imagina, você tá numa situação extremamente formal, né, num evento de arte, e ele entra no palco de chinelos. E nesse momento ele recebe muitas vaias mesmo. Por quê? Porque o público acha, né, que ele está sendo moderno, que ele está querendo ser, sei lá, futurista, porque todo esse grupo era chamado de grupo futurista, e que ele estava tentando inovar a maneira de entrar num palco, num teatro municipal. Depois o Villa-Lobos fala que não, que na verdade o que estava acontecendo era que ele estava com o calo inflamado e que não tinha como ele calçar um sapato fechado, então ele era obrigado a usar o chinelo mesmo, né? Se é verdade, se não é verdade, eu não sei, né? Mas que ele foi de chinelo e que ele foi vaiado, isso sim aconteceu. Então, olha só. Da primeira noite eu coloquei aqui pra você um trechinho, alguns trechinhos na verdade, do que o Graça Aranha falou, tá? Depois esse discurso ficou intitulado de A Emoção Estética na Arte Moderna. E ele fala assim: da libertação do nosso espírito sairá a arte vitoriosa, e os primeiros anúncios da nossa esperança são os que oferecemos aqui à vossa curiosidade. São estas pinturas extravagantes, estas esculturas absurdas, esta música alucinada, esta poesia aérea e desarticulada, maravilhosa Aurora. Olha só o que ele fala, né? Tudo isso que está por vir é algo inovador, novo, maravilhoso, tá? A gente não pode esquecer também, né, que quando a gente fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, quando a gente fala na música do Villa-Lobos, essa música ela é inovadora justamente porque ela atribui aos elementos clássicos, da música clássica, elementos da cultura popular, elementos da cultura africana e também da cultura indígena, tá? Então ele foi realmente um inovador aí nas composições. E olha só que interessante o que
O Graça Aranha continua dizendo: para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio suplicado, aquele homem amarelo falando lá da tela, né, da pintora, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são os jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Olha só o que ele fala. Se você acha que você viu tudo, calma, querido. Não fica assim, porque piora, tá? É o que ele tá falando no discurso dele. Outros horrores vos esperam, daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos por forças do passado. Então ele deixou o recado dele, né? Se você veio aqui para ouvir um tipo de manifestação artística que tem a ver com o clássico passado, esquece. Não tem nada a ver, ok? A gente está propondo um outro tipo de arte. E aqui, como eu prometi para vocês, olha só, o poeminha Os Sapos, do Manuel Bandeira. Lembrando que o Manuel Bandeira não declama esse poema na Semana de Arte Moderna, tá? Ele não tem essa coragem. É um outro artista que declama por ele. E ele diz assim: Infunando os sapos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra! Não foi? Foi. Não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado. E por aí ele vai para fazer essa crítica aos parnasianos, tá, gente? Então vale a pena dar a lida aí no poema completinho para você entender aí a crítica que o Manuel Bandeira faz. Gente, com relação às manifestações artísticas, então, que acontecem, né, durante a Semana de Arte Moderna. Na música você tem a Guiomar Novaes interpretando outros artistas, Villa-Lobos, na pintura Anita Malfatti de Cavalcante. Um fato importante aqui, tá, gente? A Anita Malfatti, ela participa da Semana de Arte Moderna. A Tarsila do Amaral, embora faça parte do grupo dos 5 da primeira geração modernista, ela não participa da Semana de Arte Moderna, ela está na Europa nesse momento, não está no Brasil e, portanto, não participa da semana, tá? Ela perde a semana. Quando ela volta ao Brasil após a Semana de Arte Moderna, por meio da Anita Malfatti, ela entra em contato aí com os artistas que idealizaram a semana e que iniciaram o movimento modernista no Brasil, tá? Na escultura você tem a representação do Vitor Brecheret, na literatura vários artistas, né? Graça Aranha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, isso que eu tô falando que se apresentaram e fizeram algum tipo de representação, tá? Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Cassiano Ricardo e na arquitetura o Antônio Moya, tá? Tem outro artista também, não recordo o nome agora, mas enfim, o Antônio Moya foi o principal. E como é que isso repercutiu, gente? Como que os jornais falaram a respeito dessa semana? Vamos ver? É muito interessante, tá? Teve um jornal que falou assim, o Jornal do Comércio: é preciso que se saiba que nos manicômios se produzem poemas, partituras, quadros e estátuas, e que essa arte de doidos tem o mesmo característico da arte dos futuristas e dos cubistas que andam por aí. Detonou com os caras, né? Ao público chocado, agora é a Gazeta, ao público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, sons sucessivos sem nexo estão fora da arte musical, são ruídos, são estrondos, palavras sem nexo estão fora do discurso, são disparates como tantos e tão cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar os nervos do público paulista, que raramente ri a bandeiras despregadas, dizendo que o público, né, além de vaias, riu pra caramba do mico que os modernistas pagaram aí no Teatro Municipal. A Gazeta de novo, olha só. Felizmente foram vingados os brios paulistas na última pagodeira da Semana Futurista. Foi preciso fechar as galerias para evitar que o palco se enchesse de batatas. Mesmo, porém, com as galerias interditadas, a coisa se converteria em enorme pateada. Se houvesse um dos tais discursos nefelibatas e sem nexo, como o das noites anteriores, a plateia estava preparada para os receber como mereciam. Então, assim, o jornal dizendo que a plateia, assim, que já estava furiosa por causa dos primeiros dias, nos últimos dias,
já estava preparada assim para vaias maiores mesmo, tá? E até para violência. Olha só esse aqui do Jornal do Comércio. Precisa-se de um moço honesto que saiba fazer versos futuristas. Exige-se um atestado de ignorância. De quem que ele tá falando, né, gente? Ele tá falando do Manuel Bandeira, né? Tá dizendo que o Manuel Bandeira foi um baita de um ignorante, porque criou lá aquele poema Os Sapos. E aí, obviamente, os futuristas não enxergam dessa maneira, né? Se você pergunta para os organizadores da Semana de Arte Moderna, os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, você pensa assim, então coitado deles, né? Eles não conseguiram alcançar o público, eles não conseguiram se fazer entender. Pelo contrário, gente, as vaias elas eram necessárias. Se as vaias aconteceram, foi justamente para provar que tudo que eles estavam falando estava incomodando. E se estava incomodando, era realmente novo. Se estava incomodando, realmente tirava as pessoas da zona de conforto delas para, enfim, né, promover um novo tipo de arte no Brasil. E aí o Mário de Andrade fala assim: e após a Semana de Arte Moderna, e vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística do país registra. Por quê? Porque depois da Semana de Arte Moderna, já tem logo de cara, né, o início da primeira geração, que a gente vai chamar de geração de 22, ok? E essa geração vai ser uma geração que vai entrar com os dois pés mesmo, certo? Vai entrar com os dois pés para promover esse novo tipo artístico. Galerinha, era isso que eu precisava falar para vocês, tá? Deixei aqui, olha só, vários elementos de para saber mais, para você poder ampliar o seu repertório sociocultural. Tem música do Villa-Lobos, tem minissérie da Globo falando sobre o Grupo dos Cinco, falando sobre a organização da Semana de Arte Moderna, tem as pinturas expressionistas da Anita Malfatti para você dar uma olhada, uma contemplada, tem as pinturas da Tarsila do Amaral, sobre quem nós vamos conversar melhor nas próximas aulas, tá? E tem também uma indicação de leitura. Olha só, esse livro aqui, 22 por 22. Quer saber como a Semana de Arte Moderna foi interpretada por quem participou, por quem estava lá na Semana de Arte Moderna? Esse livro aqui é perfeito. Ele é um pouco carinho, tá, gente? Mas se você quiser saber, tiver curiosidade, vale a pena. E por fim, gente, olha só. O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Esse é o legado dos participantes e organizadores aí da Semana de Arte Moderna, certo? Façam os exercícios, ó, deixei aqui já no slide também alguns exercícios para vocês fazerem, olhem nos slides direitinho. Lá no Estudos eu postei para vocês, olha só, a lista da aula 19, tem também aqui as orientações de exercícios, façam tudo, se tiver dúvida, aparece no plantão. Fechou, galerinha? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!